Olá pessoal, boa noite! Mais uma edição do nosso Papo DR. Olá pessoal, o pessoal chegando aí, um grande abraço, Ariane, Leandro. Pessoal chegando aí, começa a convidar o pessoal. Tô colocando aqui o tema do nosso Papo DR de hoje. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo DR. Consegue me escutar? Isso mesmo, sejam todos bem-vindos. Marlon aí com a música de fundo, como sempre. Isso mesmo, vamos animar, né pessoal? Então sejam todos bem-vindos aí, Ronald, Frederico, Laura, tá aqui conosco já. Novidades aqui tá tudo enrolado, perfeito, não sabe mais o que. Então, e aí pessoal, consegue me escutar tudo tranquilo aí? O Papo DR de hoje, vamos falar sobre PIS e COFINS. Comenta aí qual cidade vocês estão e convida aí os amigos, pessoal, convida aí os seus amigos aí no aviãozinho, né? Então vai convidando e vai apertando aí no coraçãozinho pra a gente convidar o maior número de pessoas possíveis para poder a gente compartilhar conhecimento de qualidade. Olá Marlon, um grande abraço, Karina, Luana, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR. Então vamos lá pessoal, convidar os amigos. Grande professora Lana aí conosco. Lana foi minha primeira coordenadora, né? Então, quando minha primeira faculdade que eu ministrei aula, né? Lana foi minha coordenadora. Um grande abraço aí a todos vocês, Feitosa. Minha mãe, Nilza, um grande abraço. Minha esposa, Michele, que está aqui também conosco. Um grande abraço, um beijo. Né? Minha mãe, eu digo que é o exemplo de reinventar, né? Então, não gostava de celular, começou a ter celular, começou a ter o WhatsApp e agora tem até Instagram para acompanhar o nosso Papo DR. Então, Papo DR vocês já sabem, então Papo DR é um trabalho nosso da Dias Rosa, já estava previsto ter o Papo DR antes da pandemia. E o Papo DR ele acontece todas as segundas-feiras às 20h38. Então todas as segundas-feiras às 20h38, diversos temas. Então se vocês quiserem depois, se eu até peço, se vocês sugiram pessoas e sugiram também temas pra gente poder, né, compartilhar conhecimento de qualidade com vocês. O Papo DR da semana passada foi sobre hold patrimonial. Nós conversamos com o Renato e hoje nós vamos falar sobre possibilidades de tomada de crédito de PIS e COFINS sobre despesas. Então, nossa convidada de hoje é a Laura Figueiredo, ela já encontra-se aqui com a gente. Deixa eu autorizar aqui o acesso dela. Então, ela está chegando aqui. Um grande abraço, pessoal. Tiago, Ana, Ronald, um grande abraço aí. Então, a gente está nesse Papo DR de hoje. Olá, Laura, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite. Laura, o nosso Papo DR a gente acontece todas as segundas-feiras às 20h38. Então, de diversos temas. Então, já falamos sobre com a minha biomédica sobre o coronavírus, já conversamos sobre PIS e COFINS. PIS e COFINS a primeira vez é hoje, né? Conversamos sobre hold patrimonial, já conversamos sobre alimentação em tempos de pandemia,
Já diversos Já prêmios. assisti algumas, inclusive. Então assim, a gente tem esse projeto nosso de Azosa que ele veio antes de existir a pandemia, então já estamos com essa ideia. E aí foi quando, né? Então perguntando por que 20 e 38, é porque a gente gosta muito do 8, né? Então geralmente o pessoal pergunta, tá? Quando eu estou ministrando aula, a mesma coisa, né? Começa as aulas 8 e 8, né? Então assim, sempre a gente tem vários temas. E hoje, né, nós estamos recebendo a Laura. Laura vai falar com a gente, ela é advogada tributarista. Eu vou pedir para ela se apresentar, então sempre eu gosto de pedir para que a pessoa se apresente no início. E vamos falar sobre a possibilidade de tomadas de crédito, sobre PIS e COFINS, sobre as despesas, né? Então a gente vai Isso. falar muito aqui, né, com relação a esse PIS e COFINS. Aí tem nós temos alguns alunos de contábeis, então tem lá receita, despesa, né? Então aí nós temos lá o custo, o insumo, então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, Laura, quem é Laura aí pra gente? Vamos lá. Primeiro, obrigada, Rodrigo, pelo convite. Como eu falei, já assisti, sim, algumas das suas lives. Na verdade, eu te acompanho, né? Faço consultoria com você também nas suas consultorias que você presta seu serviço da Dias Rosa, maravilhoso. Eu sou advogada há 19 anos, né? Eu tenho meu escritório, Laura Figueiredo Advogados, eu advogo na área tributária, principalmente para empresas, né? Na área de assessoria, de planejamento tributário e recuperação de crédito. Não trabalho só em Sergipe, eu tenho um trabalho que eu desenvolvo em São Paulo, com algumas empresas em São Paulo, tenho parceria também com outros escritórios de auditoria contábil, de auditoria tributária. Trabalho em Goiás também, com muitas empresas em Goiás, né? Então eu viajo bastante também aí pelo Brasil. Tenho propostas de ir para outros estados, mas por enquanto essas praças já me tomam um tempo bem considerável dentro da área tributária, né? Exclusivamente da área tributária. E é bem interessante, Laura, que quando a gente está na faculdade, que eu também sou estudante de Direito, né? E aí o pessoal, os estudantes, a grande maioria não gosta de tributária, né? Põe a mão na cabeça, ai meu Deus, tributária, né? Então, acaba se apaixonando mais com penal, né? Com as outras áreas, e assim... E é uma oportunidade de negócio que a gente tem no tributário, né? Então, são coisas que se tem... algo que a gente tem muito interessante em tributário é que muda muito, né? Então, daqui a pouco é assim, daqui a pouco já mudou. E aí, aquela ideia de que você tem que estudar, e vem mais ainda quando a gente fala em questão de tributária, né? É porque eu atribuo isso, eu faço tributário, eu sempre falo isso, eu falo, gente, eu faço tributário desde a minha época de estudante, né? Quando eu ainda era estudante na faculdade, eu recebi um convite de um amigo para participar de eventos na área tributária. Ele fazia eventos na área tributária, né, pela empresa que ele trabalhava, era uma grande empresa multinacional, e ele ficava responsável pelo setor tributário da empresa, ele era assessor tributário e fazia eventos. Grandes eventos ele fazia, com grandes nomes do direito tributário nacional. E eu comecei a me familiarizar muito com o direito tributário e a gostar, porque, de fato, na faculdade, eu, por exemplo, quando eu fiz faculdade de Direito, eu fiz um período só de Direito Tributário. Não é suficiente nem para aprender, nem para se apaixonar. Né? Então, mas eu tinha muito foco no que decidi do que eu queria da minha carreira na advocacia. Eu nunca prestei concurso, nunca quis, né? Mas eu tinha um foco muito grande da área, mais ou menos do que eu queria seguir. O tributário era uma delas, o direito administrativo, então sempre fui muito para esse lado. E, de fato, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a me especializar, comecei a ingressar mesmo para a área, e já estamos aí 19 anos, partindo para 20 anos, trabalhando, graças a Deus, que é uma área que eu sou apaixonada. Eu sempre falo, você falou do penal, eu sempre digo que o penal a gente tem muito, o direito penal na faculdade é muito presente na nossa vida, então a gente se identifica muito porque é vivenciado aquilo, infelizmente, né? Então é muito real, é muito palpável, vamos dizer assim. Mas a gente namora, noiva, mas quando sai da faculdade a gente se divorcia sem nem ter casado, então é mais ou menos isso. É isso mesmo, então isso o pessoal acaba comentando mesmo, né? Então, assim, é bem É, interessante porque eu gosto muito de falar, eu trabalho muito na parte tributária, então fui tributária e financeira, né? E quando eu me formei lá na minha primeira graduação, né, que eu estou terminando a segunda agora, e na primeira graduação
eu vi que meus colegas tudo queriam fazer auditoria, controladoria, finanças, tal. E da minha turma eu fui o único que fui para tributária, né? Então, a tributária já vinha desde cedo também. Quando eu fui trabalhar em empresa, comecei a trabalhar muito nessa parte tributária, né? E assim, aqui nós temos pessoas, né, do Brasil todo, né? Eu já vi aqui o pessoal mandando um abraço. Então, pessoal, convida aí os seus amigos. Então, hoje o Papo DR é com Laura Figueiredo. Então, convida os seus amigos que a gente vai ter, né, um bom bate-papo aqui sobre PIS e COFINS, que a gente tem mania de dizer que tudo é imposto, né? Então, começando aqui, PIS e COFINS não é imposto, né? PIS e COFINS é tributo, né? Ele está lá nos conceitos de tributo, lá no artigo 3º do CTN, que fala o que é tributo, né? Então, o PIS e COFINS, ele é uma contribuição, né? Então, ele é um tributo, mas não é imposto, né? Então, é uma das coisas que a gente acontece muito a mistura em si, né? Então, em grande regra, nós temos o PIS e COFINS sobre o faturamento, toda essa parte em si, que nós temos muitos contadores aqui e sabem. Então, porém, tem tido muitas mudanças quando a gente fala em PIS e COFINS, teve a mudança sobre o conceito de insumo, e depois teve essa mudança agora de possibilidade sobre as despesas. Aí, quando a gente vê esse tema, a gente fica logo doido. Peraí, agora eu vou ter crédito sobre despesa também, porque nós, né, a grande regra é sobre o insumo. Então, o insumo é aquilo que está empregado diretamente lá no produto, tudo isso. E existe agora uma possibilidade desse crédito sobre as despesas também, Laura. Exatamente, a gente vai discutir bastante. Eu sei que a gente vai ter muita polêmica aqui, tomara que tenha muita pergunta. É isso mesmo, Rodrigo, porque é o seguinte, a gente tem, antes de adentrar mesmo na questão de crédito e PIS e COFINS, né, e eu gosto muito de iniciar essa conversa falando do sistema não cumulativo, né, dessa transição do sistema cumulativo para o não cumulativo, e falar do princípio da isonomia tributária. Tá? Para a gente chegar a concluir por que a gente consegue tomar crédito de despesa e ver os precedentes disso, né? Veja, quando a gente está falando de isonomia tributária, a gente está tratando de colocar todos os contribuintes no mesmo patamar, desde que eles estejam numa mesma situação. Não é isso? Falando Isso. De forma bem clara, sem muito juridiquês, tá? Não, eu fico lembrando, Laura, quando tu fala isso da primeira vez que a professora foi me explicar o que era o princípio da isonomia e tratar os iguais de forma igual na medida das suas igualdades, os desiguais de forma desigual das suas desigualdades. Então, parece um clichê, porque todo mundo fala essa frase, né? Tratar iguais como o professor Kleber está aqui dando um abraço, meu querido, saudade de você, viu? Mas vejo suas lives também. Então, a gente precisa trazer isso de uma forma mais simplificada para a gente entender. Eu quero colocar o princípio da isonomia tratando aqueles que estão no mesmo patamar de contribuinte, tratá-los da mesma forma. Ou seja, eu preciso ter um princípio que eu não fira, por exemplo, a concorrência, essa livre concorrência, a disputa econômica, que está prevista também na nossa Constituição. Tá? O princípio da isonomia da capacidade contributiva, ela visa também isso. A gente tem uma Constituição que esses princípios se interligam. A gente sabe que o nosso sistema tributário, diferentemente de outros países, ele está focado na nossa Constituição, ele está intrínseco lá na nossa Constituição, enquanto que vários outros países, principalmente na Europa, a gente tem uma legislação esparsa para tratar do direito tributário. Nós temos uma particularidade que toda a nossa base tributária está dentro da Constituição. Por isso mesmo ela tem uma interpretação conjunta com outras partes da Constituição, como a gente está falando da questão da liberdade econômica, da livre concorrência. Então, eu gosto sempre de falar do princípio da isonomia, porque eu uso muito o princípio da isonomia para falar dos créditos do PIS e COFINS. Esse é muito importante quando a gente está falando de despesa, e mais lá na frente, no desenrolar da nossa conversa, a gente vai perceber isso. E por que eu trato do princípio da isonomia? Olha, eu tenho a cumulatividade e a não cumulatividade. Quando eu parto para a não cumulatividade, o que o legislador quis com a não cumulatividade? A gente sabe que a legislação do PIS e COFINS ela é uma legislação de tomada de crédito, concessiva de crédito. Ela é essencialmente concessiva de crédito. Né? E por que ela é concessiva de crédito? Sabiamente, porque a gente partiu de um sistema cumulativo, ou seja, o efeito cascata, de uma alíquota muito menor, 3,65, para ir para uma alíquota muito maior. Mas o legislador sabia... Né? Isso, exatamente. Ou seja,
Se eu estou obrigado, porque eu tenho, eu estou no sistema facultativo, eu estou naquela faixa facultativa, eu posso escolher estar no não cumulativo ou continuar em outro regime tributário, né? Mas eu tenho aquela faixa que é obrigatória, eu tenho a obrigatoriedade de estar no sistema não cumulativo. Como é que o legislador iria criar um sistema que obrigaria o contribuinte a estar nesse sistema numa alíquota muito mais alta e não trazer um benefício para ele? Então, o sistema da não cumulatividade, ele vem para compensar, para criar esse crédito e compensar essa diferenciação. Não sendo dessa forma, a gente não está no sistema não cumulativo. A gente retorna lá para o sistema cumulativo. Essa é a grande diferenciação, uma das várias, mas a principal, de um sistema e outro. Então, o legislador ele foi sábio nisso aí. Então, a gente tem uma legislação que ela é concessiva de crédito, tá? Então, se ela é concessiva de crédito, se eu estou obrigada a estar nesse sistema e se eu tenho direito a crédito, aí a gente vai vir para o princípio da isonomia, né? O Brasil, a gente se acostumou, desde 2003, a discutir insumo, né? Por que a gente discute tanto insumo? Não está correto discutir insumo? Está super correto, porque insumo é um conceito subjetivo. Né? Então a gente precisa saber, a gente precisa delimitar isso. Será que a gente consegue delimitar esse conceito? Então, veja que a gente tem um conceito subjetivo que precisava ser explicado e até hoje nunca foi. A última decisão do Supremo de março de 2018 melhorou, mas ela nunca vai ser exaustiva. Porque a gente tem particularidades em cada indústria, em cada fábrica, cada situação, cada um tem seu mecanismo de produção. Então, como o insumo está ligado a isso, o insumo está ligado à produção, está ligado àquilo que ao final, é essencial para a produção final, para o seu produto final, ou seja, ele está intrínseco todas as fases da fabricação. Então, eu tenho essa particularidade aí na indústria. E tem muito isso, né? Você não existe uma receita pronta, né? Então, em tributário acontece muito isso. Eu gosto de dizer assim, toda pergunta que faz, depende. Depende de quê? A resposta depende, porque depende do caso concreto, né? Então, a gente não tem uma fórmula assim, ó, é assim e pronto. Então, em suma, é isso para todas as empresas. Então, por isso também tem essa discussão toda, porque tem casos específicos para um que não serve para o outro. E aí acaba, né, gerando tudo isso. Eu digo, inclusive, que eu posso ter duas indústrias praticamente na mesma atividade, que uma tenha um determinado insumo que para outra não é, porque ela pode mudar a tecnologia dela, né? Eu posso ter, por exemplo, duas fábricas de celulose, mas uma usa um tipo de tecnologia que para ela determinado produto é um insumo, consumir determinado produto é um insumo, e para outra não é um insumo. Nessa conceituação de essencialidade, né, que a gente tem de insumo, né? Então, dentro desse conceito subjetivo, que ele é amplo, ele nunca vai ser totalmente delimitado por conta dessa subjetividade, das particularidades e da evolução econômica, evolução fabril, evolução tecnológica, as coisas vão se modificando, né? Então, você vê que a pandemia trouxe uma nova realidade do conceito de insumo. Né? E a gente vai falar disso mais adiante, que eu vou colocar como despesa. Quem hoje discute que máscara, álcool gel, esses produtos de limpeza não são insumos para efeito de creditação de PIS/COFINS? É claro que é. Até porque você tem a questão da obrigatoriedade, né? Não é opção do empresário. Exatamente. Não é opção quando do empresário usar ou não. Decreta o estado de calamidade, você exige que ele adquira para o seu empregado, porque virou EPI. Né? Virou EPI. Então, virou EPI, você da noite para o dia está obrigado a cumprir aquilo ali. Né? Então, você vai colocar essa despesa na fábrica, é um insumo. É por isso que eu trato muito da questão da isonomia. Veja quando é que eu vou chegar na questão da isonomia. Mas aí a gente se acostumou muito no Brasil a discutir insumo. Muito adequadamente, porque é um conceito subjetivo e a gente precisava delimitar. Como eu falei, a gente nunca, na verdade, vai conseguir fazer essa delimitação completa, mas a gente consegue, através de alguns conceitos, de alguns princípios, adequar isso ao contribuinte, à nossa realidade tributária,
para que a gente saiba fazer a tomada de crédito correta dentro de uma indústria, né? Mas o que acontece? A gente discutiu insumo, e a gente esquece que as empresas de varejo não têm insumo, né? Essa é a grande discussão. Porque você vai ter Então, somente a mercadoria lá, né? Então eu lembro até pronta. Eu lembro até que muitas vezes alguns segmentos começaram a fazer o seguinte: eu não vou te dar mais a sacola, eu vou te vender a sacola plástica. Para deixar de ser despesa e começar a ser mercadoria, né? Exatamente. Então, veja que complicador a gente tem aí. A gente discutir insumo é perfeito, é bacana, tá ótimo. Vamos discutir insumo. Mas por que eu gosto de discutir o princípio da isonomia? Porque quando o legislador criou, ele não falou que a lei era para a indústria. Ele não falou que a lei era para o setor de serviço. Ele falou que a lei era para o sistema não cumulativo. Isso mesmo. Né? Então, se a legislação de creditação de PIS e COFINS é para o sistema não cumulativo, ele quer dizer que todas as empresas, independente da atividade, têm direito a crédito. Né? E se eu estou dizendo que insumo não cabe no varejo, como é que a empresa do varejo vai tomar crédito? A lei não vai aplicar para ela? Olha, a gente aprende lá nos bancos de faculdade, você já está terminando, você sabe disso. A lei ela não é inútil, ela não traz nada inútil. Ela precisa ser interpretada, encaixada no nosso sistema jurídico. Na Até por isso tem a hermenêutica, né? Exatamente. Isso, né? E a gente estuda tanta hermenêutica jurídica para deixar as empresas de varejo de fora, não pode. Não é? Então, veja, a gente tem que... Essa hermenêutica, você falou muito bem, a gente tem que fazer com a própria Constituição. Veja, a gente tem lá na Constituição as garantias que eu já falei do direito econômico, né? Da livre concorrência, da exploração do mercado, do capital, né? Desde que, obviamente, num contexto equilibrado, né? E quando eu tenho uma lei concessiva de crédito, eu não discuto o varejo. Quando a lei não exclui o varejo. A lei, como eu falei, a lei ela diz que você pode tomar crédito quando você está no sistema não cumulativo. E por que a gente está excluindo as empresas de varejo? Nós estamos excluindo, nós operadores estamos excluindo, porque a lei não excluiu. Tá? E a hermenêutica fala, as leis quando são concessivas, a gente faz uma interpretação restritiva. Mas restringir não é dar uma interpretação que nem a própria lei trouxe. Nem dar, acrescentar artigos ou atividades que nem a lei trouxe. A lei não falou isso. Ela falou, se você está no sistema não cumulativo, você pode tomar crédito. Dessa forma aqui. Isso. Aproveitando esse gancho, Laura, nós temos uma pergunta aqui. Pode diferenciar o sistema cumulativo do não cumulativo? É como isso Laura estava falando. O sistema não cumulativo, o nome já está dizendo, não acumula. É como o seu salário, que no final do mês chega até o final do mês e ainda sobra, né? Não acumula. Então, o que é o sistema não cumulativo? É aquele sistema onde os tributos, eles não acumulam para a etapa seguinte. Então, você vai compensando. Então, você vai tendo débito e crédito. Você faz uma apuração. Então, quando você compra, a regra é essa, né? Então, vamos falar a regra em si. Quando você compra o seu insumo, você tem crédito do PIS e COFINS. Quando você vende, você tem débito. E aí, você tem as alíquotas diferenciadas. Você faz débito e crédito e paga a diferença. Já o sistema cumulativo, o nome já está dizendo, se vai acumulando, você não tem permissão de crédito, porém sua alíquota também é um pouco menor. Um exemplo que a gente pode citar aqui, a regra é o ICMS. O ICMS ele é não cumulativo, certo? Então, só para poder explicar um pouco aqui a Ana Maria, espero que eu tenha conseguido passar de forma bem rápida o princípio da não cumulatividade, né? Então, assim, em regra a empresa do lucro real, ela é não cumulativa, né? O PIS e COFINS, a empresa do lucro presumido, ele é cumulativo, certo? Então, o que nós estamos discutindo é justamente essa possibilidade de crédito também sobre as despesas, não somente sobre os insumos, como vem sido debatido há muito tempo, né? Aí várias e várias discussões, aí amplia o conceito de insumo, aí diminui o conceito de insumo, e ficava essa questão. Na verdade, o objetivo, muitas vezes, eu gosto assim, de dizer que cada vez que você vai ampliando o conceito de insumo, você está chegando no conceito de despesa. Despesa. Então, que bom. se a gente começa a trazer isso, né, trazendo um pouco, vamos dizer assim, de forma simplória e didática, a hermenêutica para essa parte contábil, acaba sendo isso, né? Que se você vai ampliando o conceito de insumo, você está ampliando também, deixando uma despesa se tornar um insumo, né? Então, acaba levando isso, Laura.
Exato. Porque, na realidade, a gente não, quando a gente trabalha com despesa e insumo, porque a indústria, ela tem os insumos, mas ela também tem despesa, que Isso. ela pode tomar crédito, tá? É que na indústria, por conta de tanta discussão do conceito de insumo, fica mais fácil visualizar isso, né? A questão posta aqui, a discussão hoje, é muito mais a gente discutir despesa para quem não tem insumo, do que está discutindo esses insumos de quem é da indústria, né? Isso. Então, o que acontece? Vamos lá para o exemplo da pandemia, que eu já dei no início. A gente tem a obrigatoriedade, hoje, por exemplo, vai reabrir o comércio, né? As empresas do comércio, a loja lá que vende celular, a loja que vende roupa, o grande varejo, ela está obrigada, vamos botar o grande varejo, que a quantidade é bem substancial e a gente tem um exemplo bem palpável. Ela está obrigada, ela vai estar obrigada a oferecer álcool gel aos seus clientes, álcool gel para os seus funcionários. Ela está obrigada a oferecer as máscaras. A gente sabe que essas máscaras descartáveis, ela tem uma durabilidade pequena. Durante o dia você pode usar acho que 2, 3 horas, depois tem que trocar, né? Outro dia eu estive no banco, inclusive verifiquei no banco que eu estava, né, numa cooperativa, um localzinho específico com uma quantidade imensa de caixas, onde as pessoas iam jogando a que estava usando e trocando. Imagine isso em vias normais de 8 horas de trabalho diário, uma loja como essas grandes varejos, grandes magazines, que tem, sei lá, centenas de funcionários ali trabalhando diariamente. A despesa que essa empresa tem. A mesma quantidade, uma indústria vai ter que colocar à disposição dos seus funcionários. Vamos colocar a indústria automobilística, a própria indústria que fez a roupa que vai vender nesse varejo, né? Isso. Então, veja, quer dizer que é na indústria que vai fornecer a roupa que vai vender para o varejo, isso você pode usar como crédito de PIS e COFINS. É o mesmo material, ou seja, o álcool gel, a máscara que ele comprou e vai colocar como insumo. E eu que sou o varejo, não, porque fui esquecido desses conceitos, não vou usar, a gente está trabalhando para isso. Nós somos operadores para fazer justamente essa interpretação. Veja, a gente tem um conceito de despesa, e aí vai muito para a sua área, Rodrigo, que é a contabilidade. A gente tem um conceito de despesa que é um conceito objetivo contábil. Ele não é um conceito subjetivo. Isso. A gente tem o limite do conceito de despesa. E isso é maravilhoso. A gente não pode, na área jurídica, tá? E aí eu estou falando para a minha área agora, eu não posso pegar o conceito de despesa que é próprio da ciência contábil e querer mudar. Então eu não posso, como advogado ou como um tribunal, querer reinventar o conceito de despesa, não. Inclusive o STJ já tem várias decisões sobre essas questões. Ora, a ciência jurídica é uma ciência multidisciplinar, como tantas outras ciências, né? A ciência tributária, a ciência jurídica tributária, ela está ali, mão com a contabilidade. E ela se utiliza dos conceitos da contabilidade para se desenvolver. Eu não posso mudar conceitos que são de outras áreas. Então, o STJ já decidiu várias vezes isso. O direito tributário não pode pegar os conceitos da contabilidade e modificar, nem ampliar, nem restringir. É o conceito tributário. Então, por que a gente não tem ações discutindo despesa? Porque é um conceito fechado, um conceito objetivo da ciência contábil. Eu não posso reinventar esse conceito. Diferente do insumo. Diferente do insumo. Então... E é bem interessante, mesmo a gente na área contábil, quando a gente o ministro aula de análise de custos e formação de preço, então eu dou aula de custos. E quando a gente vai explicar muitas vezes o conceito de despesa e custo, né? Até o próprio aluno, quando a gente começa a conversar, ele entende o quê? Que a própria despesa para a empresa comercial seria um custo, vamos dizer assim, porque a gente considera somente a mercadoria, né? Então só o custo da mercadoria. E quando a gente vai para a legislação, quando a gente vai para alguns livros em si, alguns autores, eles até criticam isso, no sentido de que isso só passa a ser custo se for para uma indústria, só vai para ser custo e tal. Então a gente começa também assim, mas é um conceito contábil existente, sim, mas quando a gente vai para a área gerencial, é que a gente começa muitas vezes a discutir um pouco esse tema, né? E aí quando a gente vai para essa parte tributária, mais ainda, porque cadê a isonomia, né? Então essa isonomia que eu estava falando lá no início, como é que a indústria tem e eu, como um comércio em si, não vou ter? Se eu comprei do mesmo jeito, se existe o tributo nessa cadeia, né? Então são situações que acabam levando isso no dia a dia, né?
Então, é isso que acaba levando. Então, um grande abraço, o pessoal está acessando agora. Então, hoje nós estamos com Laura, estamos falando sobre a possibilidade de crédito de PIS e COFINS sobre despesas, certo? Então, vai confundir um pouco a cabeça do contador, mas traz de volta aqui, porque são questões que a gente acaba levando, porque são alguns conceitos que muitas vezes a gente acaba levando muito, né? Assim, mas a gente é essa questão de reinventar mesmo, né? Então, ó, que a gente nunca... Eu sempre ministrava a aula da seguinte forma: sociedade tem que ter duas pessoas, né? Agora nós temos sociedade unipessoal, né? Então as coisas vão mudando também, né? Então são coisas, mesma coisa. Então, assim, é um tema muito relevante, é isso. Então, continuando aí, Laura, estamos falando justamente desse conceito em si. Isso, então. Então, o que acontece? Veja como a isonomia, o princípio da isonomia é importante para a gente fazer colocar todos no mesmo barco, na mesma legislação, né? Ou seja, todos que estão no sistema não cumulativo poder estar tomando crédito. E se eu não tenho os insumos lá da indústria, eu sou varejo, o que eu vou ter? Eu vou ter as despesas, né? E aí alguém pode dizer, poxa, Laura, mas de onde você tirou que a despesa eu posso tomar crédito? Está na lei. A lei, no artigo 3º, parágrafo 3º, ele elenca as possibilidades de tomada de crédito. Ela fala lá que eu posso tomar crédito desde que seja da pessoa jurídica. Por que da pessoa jurídica? Porque da pessoa jurídica que é contribuinte de PIS e COFINS. Então, aquilo tem que vir carregado de PIS e COFINS para que eu possa fazer justamente a não cumulatividade. Ou seja, aquilo que vem de PIS e COFINS, eu tenho débito e crédito lá na frente. Eu não vou acumulando, né? E aí eu posso fazer a aplicação da legislação. Então, a 10.833 traz lá, né? Artigo 3º, parágrafo 3º. Bens e serviços, custos e despesas. Então, está explícito, a gente não está criando aqui. Veja que eu não falei do insumo, porque o insumo está lá nos custos, né? Então, aí você já falou um pouquinho dos custos aí, quando você vai falar da receita. Desculpe, você falou da gestão... Do custo da mercadoria, da gestão de custos. Do custo da mercadoria, da gestão de custos, exatamente. Então, veja, a gente tem isso na lei, a gente só precisa saber como aplicar isso de forma prática dentro das empresas de varejo. Se a empresa de varejo não tem os tais dos insumos, ela estaria extremamente prejudicada e fora do princípio da isonomia tributária se eu não pudesse aplicar a legislação de forma coerente. Deixa eu colocar aqui que caiu o meu... Não, foi o meu coisa que caiu aqui. Peraí. Então, mas é justamente isso, porque assim, eu gosto de falar que esse tema, ele mexe muito, principalmente com nós contadores, né? Então, ele Sim. É algo que acaba fazendo com que seja bem, vamos dizer assim, a gente vem com todo um conceito de somente verificar a legislação, tal, então se na legislação não tá, não pode e tal. Porém, a gente precisa muitas vezes de estar com um profissional do direito do nosso lado, justamente porque nós temos situações que a gente resolve como? Usando princípios. A gente resolve como? A gente resolve usando a hermenêutica, porque a gente precisa saber o objetivo daquela legislação, por que é que ela foi criada, qual foi o contexto histórico naquele momento da sua criação. E aí, principalmente na área empresarial, é muito dinâmica, há muita mudança. E a legislação ela precisa também, muitas vezes, acompanhar. E aí você começa a abrir esses conceitos em si, né? Então, vem justamente para isso, né? Então, quando a gente vê lá o nome despesa, a pessoa já fica pensando, meu Deus, será que eu fazia toda vez eu estava fazendo errado? Então, são coisas que a gente tem, né, que pensar um pouco. Existe realmente, de fato, um conflito muito grande quando a gente vai conversar sobre despesa com a contabilidade. Porque chega a ser, às vezes, impactante. Poxa, mas eu vou fazer crédito de despesa. Lhe digo que conheci algumas empresas, né, que estruturaram todo o seu corpo contábil somente para estudar a legislação de PIS e COFINS, para estudar as despesas. Tá? E que tomam crédito de todas essas despesas. Da despesa mais simples que tem à despesa mais complexa. Você vê que a gente tem uma discussão muito grande, inclusive depois da decisão do STJ de ampliar o conceito de insumo. Aí a gente começou a perceber que algumas empresas começaram a pedir crédito de PIS e COFINS do que, na verdade, eram despesas, mas aí ele joga lá dizendo que é insumo, né? Aí a gente dá o exemplo, por exemplo, a Ricardo Eletro, Visa, Natura, algumas outras empresas começaram a tomar crédito de publicidade como insumo, né? E eu acho isso muito perigoso, porque quando você joga uma despesa como insumo para tomar crédito,
você está deixando para quem vai analisar esse seu pedido uma questão subjetiva de um Muito crédito grande, muito né? alto. Muito. Então você tem um risco Né? tributário aí grande, né? Veja que situação. Você tem uma despesa, que é uma despesa, E e que você sempre era classificado classifica como despesa, né? como Sempre foi despesa. classificado como E despesa. não tem como classificar. Para mim, não tem como classificar de outra forma. Contabilmente, não tem como classificar de outra forma. E aí você pega, nem se fosse uma indústria, aquilo é uma despesa. Aí você é contador, você vai me dizer. Você está numa indústria, a indústria faz propaganda lá do que ela fabrica. Aquilo em sumo é uma despesa. Aí você imagina que precedente perigoso a gente tem de começar a discutir despesa como insumo. E jogar isso para a mão de quem está analisando lá na Receita. Aquela pessoa que está lá e naquele belo dia ele vai dizer, não, eu não acho que é. E aí você vê as decisões da Receita sobre a publicidade, por exemplo, falando de insumo, falando de essencialidade para a atividade. Imagine você ter que encaixar a essencialidade e relevância da publicidade na sua atividade. Então, a pessoa que está lá analisando está fazendo um grau de valor dessa sua publicidade, para dizer se ela realmente é importante para você ou não. Ou seja, você perdeu a sua administração do seu negócio. O seu marketing é nada, porque quem vai dizer se ela é essencial e relevante é um cara lá da Receita Federal. Então veja E que quando a gente perigo. começa a ver, né, quase todas as despesas, né, são essenciais nesse sentido, porque a empresa tem despesas não porque quer, ela tem muitas despesas ela tem Sim, justamente veja porque é só. essencial para o seu negócio, né? E Basta quem é você que está pegar lá e querendo olhar, fazer? né? Entendeu? Quem é que está querendo fazer despesa hoje em dia que não seja necessária? Me diga. Veja, Então, a gente tem despesas na empresa para ela funcionar. As despesas de uma empresa são necessárias para o seu funcionamento. Ah, mas o papel higiênico? Sim, o papel higiênico faz parte da higiene pessoal dos meus empregados e pessoas que estão dentro da minha empresa. E o copinho do café? Não importa, a menor despesa, a maior despesa, ela é despesa. Como eu falei, é um conceito contábil e ela é necessária para o funcionamento da sua atividade. Ninguém está colocando despesa para ficar tomando crédito. Ah, eu vou inventar uma despesa só para tomar crédito. Não é isso. A gente precisa ter muita consciência, muita responsabilidade. E aqui eu não estou propondo, vamos agora pegar e vamos pegar tudo que tem na... Não é isso. O que a gente está propondo aqui, nessa conversa, nesse diálogo, Rodrigo, nesse bate-papo com todos, na verdade, é que a gente consiga refletir sobre o que a própria legislação está trazendo e o que nós estamos fazendo com as empresas do varejo. As empresas do varejo estão sendo extremamente prejudicadas em sua competitividade, em sua lucratividade, e nós estamos deixando de desenvolver essas empresas e de desenvolver o próprio país, quando você deixa com que elas tomem crédito que estão na lei, que elas podem tomar crédito, sim, sobre despesas. Então, por que não? Principalmente agora nesse momento, né, Laura? Vamos ver o seguinte, é uma forma de afogar o caixa da empresa, né? Ora, veja, vou voltar para o exemplo dos EPIs. Como é que eu vou fazer num momento como esse, onde a indústria vai poder tomar crédito de álcool gel, luva, máscara, e eu que estou ali no comércio, que também estou obrigada a fazer a mesma coisa, que também estou no mesmo regime de... Veja o princípio da isonomia. Eu estou obrigada a fazer a mesma coisa, eu estou sob a mesma égide de calamidade pública, eu estou no mesmo regime tributário e não posso tomar o crédito. Veja a hermenêutica disso tudo. Veja você pegar isso dentro da própria Constituição Federal, dentro da liberdade econômica, da competitividade, da busca do lucro e, digo mais, do direito societário, porque todo administrador, pelo direito societário, ele está obrigado a dar lucro para a empresa que ele administra. Isso mesmo. E tem lá o Código Civil que fala justamente a responsabilidade do administrador, né? Então, A responsabilidade do administrador. Que até apresentar o balanço patrimonial, demonstração de resultado anualmente, né? Então, E aí a gente lembra também o artigo 1179 do Código Civil, que obriga toda a empresa a ter contabilidade, né? Então, acaba Exatamente. A gente fazendo um conceito juntando tudo isso. O nosso vice-presidente do CRC, o Jonas, ele está comentando aqui o seguinte: regime cumulativo acaba sendo muitas vezes subjetivo e a lei muitas vezes não é tão clara assim. Então é isso mesmo. Então acontece, a lei nem sempre está clara. Por isso que a gente precisa utilizar muitas vezes o que? A hermenêutica, utilizar justamente os princípios, porque os princípios são basilares e vieram para isso mesmo, né?
Aí ele acaba comentando também da Estando Nativa 1911 da própria Receita Federal, que é um caminho para se trabalhar com isso, né? E aí Exatamente. nós temos outro comentário aqui da Maria, né? Despesa comercial, que é publicidade e propaganda. Então, quando estava falando da questão do marketing, né? É lançado lá na DRE, né? Como publicidade, né? E propaganda, como despesa comercial, né? Então, são coisas que acabam tendo um certo cuidado que a gente tem que ter, né? E, Laura, aproveitando esse gancho, pode falar. Sim. Não, a própria legislação, ela diz quais são as despesas que você não pode tomar crédito, despesa financeira, ela fala as despesas que você não pode tomar crédito, ela exclui, né? Ela diz as que você pode, das pessoas jurídicas domiciliadas no país, e as despesas que você não pode tomar crédito. Então, não, a legislação do PIS e COFINS, dessa acreditação, ela é clara. Ela não é clara quando a gente está tratando de insumo, óbvio, mas quando ela está falando de despesa, e ela, como eu falei, ela fala-se de despesa, ela é clara, ela deixa lá claro quais são as despesas que você não deve tomar. Ou seja, partindo do que você não deve tomar, o restante você pode sim tomar crédito. Até porque a gente tem lá, né? Nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe, né? Então, a velha hermenêutica, né? A velha hermenêutica. Então, não está lá na lei, então a gente pode. Então, são situações... É tanto que teve uma época que tentaram fazer, né? Aquela legislação onde o empresário, se descobrisse alguma lacuna na legislação, teria que fazer uma declaração dizendo que fez um... E aí foi derrubada a legislação. Isso não pode. Derrubaram, né? Claro, claro. Pode. Como é que eu vou fazer uma declaração dizendo que eu fiz um planejamento tributário, fiz uma elisão fiscal por causa disso aqui? Aí, claro, no outro ano, a Receita Federal, a União, todo mundo lá, dependendo da sua legislação, vai fechar aquela lacuna, né? Então, claro. Não, aquele projeto era um projeto anacrônico que a gente tinha, mas não passou. Tinha tanta coisa absurda ali, mas enfim. Então, e muitas vezes a gente tem que ter o cuidado muito grande, é o seguinte, às vezes a lei já sai errada, né? Sim, já sai, né? Sim. Eu tive um caso mesmo que eu estava verificando de um determinado município que os vereadores aprovaram a legislação isentando imposto de renda de todos os servidores do município. Então, legislou sobre imposto de renda, que é a legislação federal, ótimo. Entendeu? Então, são situações, né? Eu só não vou falar qual município, certo? Mas são situações que estão acontecendo, né? E aí a gente caminhando... Ô, Laura, qual a diferença que a gente pode ter entre solicitação de crédito de PIS e COFINS com base nas despesas e nos insumos? Qual essa diferença que a gente pode ter nessa solicitação, na hora de fazer essa solicitação? Então, a gente já falou sobre como fazer relacionado às despesas e como fazer relacionado aos insumos. Veja que quando a gente está discutindo insumo, eu vou voltar aos exemplos da publicidade, a gente sempre, na verdade, faz um protocolo solicitando o reconhecimento de que essa despesa é um insumo, né, do jeito que está sendo feito, né? Quando a gente faz o procedimento para despesa, a gente faz um PR de compra, normal, né? Porque ali eu não preciso explicar, eu não preciso ter o aval, a concessão ou a deferimento do órgão para que ele realmente diga se aquilo é um insumo, se está dentro do meu processo de fabricação, se está dentro da essencialidade do meu trabalho, do meu serviço ou da minha produção. Tá? Quando a gente já desloca para a despesa, ela é muito mais simples, como todo o restante de tomada de crédito que a gente tem, que a gente faz diariamente, o que vocês fazem, na verdade, né? Que é no próprio sistema, através do PR de compra. Essa é a grande diferença. Né? Aí você diz, Laura, mas e aí, como é? Eu boto lá e aí... Bom, é um pedido onde você vai aguardar a homologação. Tem precedente? Muitos precedentes. Tá? Então, era isso que eu te perguntar. Tu conhece alguma ação judicial questionando isso? Que, com base... existe alguma ação judicial que tu conhece, discutindo a tomada de crédito com base nas despesas? Já existe isso no ramo jurídico? É muito interessante. Isso é muito interessante. Porque se você fizer uma pesquisa de jurisprudência e colocar insumo, você vai passar um ano com várias decisões judiciais. Só olhando ali, você vai ter um recheio, uma coisa completa ali de insumos de todos os tribunais do país, porque, como eu falei, desde que a lei surgiu, a discussão é sobre insumo. Mas você coloca especificamente a discussão sobre crédito de despesa. Você não vai encontrar. Você pode até encontrar discussão de despesa quando ele está falando de insumo. Porque o próprio STJ confunde.
É Mistura os muito fácil conceitos, né? você Vamos falar pegar, assim, mistura os mistura os conceitos. conceitos. Então, eu tenho decisões da CJ que são engraçadíssimas. Ele vai assim, mas você pode tomar crédito do insumo porque ela é uma despesa que está lá no artigo... Não, mas ele estava falando de insumo, ele não estava falando daquela despesa que está lá no artigo 3º, tá? A ação é para falar de insumo. Aí o STJ começa a dar rodeios e tal, e começa a falar de despesa como se fosse insumo, como se... Então, ele mistura tudo. Mas essa discussão que a gente está travando aqui, se você fizer uma busca, você não vai encontrar. Ah, mas quando é que ela poderia ter uma ação judicial com discussão? Por exemplo, se eu fizesse o pedido administrativamente, né, um processo administrativo fiscal, ou um PRD-COMP, e a Receita Federal negasse isso. Entendi. Ela negando, aí eu teria subsídio jurídico para ingressar com uma ação judicial, dizendo, olha, a Receita está negando um crédito que a lei permite. Mas enquanto ela não me negar, que ação entraria? Se está lá escrito na lei, eu não posso entrar com mandado de segurança, eu não posso dizer que ela está me restringindo tomada de crédito, que ela não está, não é? Então, não tem. Eu teria, sim, uma ação judicial discutindo a despesa, se você tá lá pegando as despesas da empresa e pedindo crédito, o PIS e COFINS. Ela negou, aí surgiria o direito da ação, né? Mas se você for fazer uma pesquisa, é muito difícil de achar. Aproveitando, eu tenho uma pergunta aqui, que o conceito de despesa para o setor contábil tem adequações para a legislação tributária? É justamente isso que a gente está comentando aqui, né? Então, porque quando a gente vai... às vezes, quando eu pego algumas decisões, eu começo a ler, e aí eu digo, pô, tá uma mistura tão grande do contábil com o jurídico, que horas eu não sei que quem escreveu foi o contador, ou se foi o advogado com o conceito do advogado, eu digo nas decisões judiciais, né? Então você acaba ficando assim, né? Porque a gente precisa... uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que a profissão contábil, ela, junto com o direito, eles se completam, né? Então, na verdade, um precisa do outro, né? Às vezes, quando eu vou fazer algumas perícias judiciais, algum trabalho aqui de cálculo em si, revisional, a primeira coisa que eu peço para o cliente é: deixa eu falar com o seu advogado, porque senão eu posso fazer o cálculo de uma forma e o advogado pedir de outra, então a gente precisa ter essa conversa muito próxima, né? E às vezes quando eu ligo pro advogado, ele começa a falar: não, Rodrigo, é sobre tal coisa. Então o cliente muitas vezes disse outra coisa totalmente diferente. Então a gente precisa estar bem alinhado, principalmente nessa parte, né, de perder compra, tudo isso, até porque o prazo que eles acabam analisando o perder compra é muito longo. Isso. E quando ele vai analisar, que ele dá aquelas glosas daquele perder compra, ele retroage a data da sua transmissão, exatamente, que muitas vezes é 3, 4 anos. Anos, né? Lá atrás, exatamente. E esses anos que houve uma multa e juros muito grande que muitas vezes acaba tendo um problema muito sério com relação ao fluxo de caixa da empresa, né? Então são coisas que... Por isso que é importante também ter um parecer, né, de um jurídico antes de tomar qualquer decisão. Chegar aqui, vou fazer a partir de amanhã, já vou fazendo perder compra, vou fazendo tudo. É importante não, ter, de forma alguma. De forma alguma. A proposta da nossa discussão aqui não é essa. Como você falou, a gente tem que entender que o jurídico e a contabilidade eles precisam andar juntos. São profissões que se completam perfeitamente, a gente tem o melhor dos mundos. Sempre falo isso nas minhas palestras, quando eu estou conversando com os contadores, quando estou conversando com as empresas. A gente tem o melhor dos mundos se a gente tiver 2 profissionais atuando na empresa, né? Porque, às vezes, a empresa, a contabilidade ela é obrigatória, o jurídico não é. Então, ela tem que ter contabilidade, mas não tem uma lei que obriga que ela tenha um jurídico tributário, né? Então, mas se a empresa tiver uma visão sobre planejamento tributário, sobre legislação tributária, ele vai compreender que contadores e advogados são necessários dentro da empresa para formatar um bom planejamento tributário e para resolver essas questões, né? Que estão dentro do planejamento tributário. Então, veja, não é aleatório, não é chegar amanhã, então vou pegar todas as minhas despesas. Não é dessa forma. A gente tem precedentes. É um trabalho que é feito há anos. A gente sabe como são as homologações da Receita Federal. Tem, Laura? Tem bastante, tem muitos exemplos. Eu conheci empresas em São Paulo que, como eu falei no início da nossa conversa, que estruturou um departamento só para trabalhar com despesas, com crédito de PIS/COFINS nas despesas. Nunca teve qualquer problema com a Receita Federal, tudo homologado, e se utiliza disso todos os meses, diariamente, fazendo levantamento. Empresas grandes, viu? Empresa com corpo, com contribuinte de peso para o Brasil. Grandes corporações. Então,
existe sim esse trabalho. A gente precisa fazer de uma forma criteriosa, fundamentada, né? Mas a gente também não pode ter aquela reação de medo. Eu não vou fazer por medo. Olha, por medo a gente deixa de fazer um monte de coisa, não é só direito tributário, não. Tá? Por medo a gente não vai adiante com muita coisa. Então, é uma coisa fundamentada. Se a empresa tem essas duas estruturas, contabilidade e jurídico, que são profissões que se completam, veja, eu não posso fazer o que é contábil. E a contabilidade não pode fazer aquilo que é jurídico. Né? Mas são duas atividades que se complementam e se aperfeiçoam nas suas atividades de forma magnífica para que a área tributária da empresa, que é uma área extremamente sensível, que é uma área que custa muito para a empresa, a área tributária no Brasil, meu Deus, né? Eu sempre falo isso, eu falo, gente, o empresário tem a noção que paga muito tributo, mas às vezes não investe tanto quanto num setor para cuidar especificamente dos tributos. Eu fico até brincando muitas vezes quando eu estou nos treinamentos da seguinte forma. Às vezes é mais barato você contratar uma pessoa só para controlar, vamos dizer um exemplo, a emissão de nota fiscal, do que a multa que você vai levar por falta de preenchimento da nota fiscal. Que muitas vezes acaba caminhão aprendendo que não pode aprender caminhão, mas acaba aprendendo, que a gente tem súmula tudo dizendo que não pode, mas mesmo assim, tu sabe mais de coisa. Dos caminhões. Entendeu? Não, pode ter a quantidade de súmula que foi, isso aí ninguém nem passa pela cabeça lá do fiscal a súmula. Entendeu? Então são situações que muitas vezes você pode... E outra coisa também interessante, para poder ter esse trabalho, a empresa tem que ser organizada, não é isso, Laura? Não é chegar não. Tudo, não. Entendeu? Não, veja só. Tem que ter uma estrutura assim, de organização mínima possível de sua documentação, né? Veja. Fazer um levantamento desse não é levantamento fácil, né? A própria não cumulatividade, ou lucro real, na verdade, já exige uma contabilidade mais, vamos dizer assim... Mais real. Mais criteriosa. Assim. Mais real, exato. Mais criteriosa, né? Mas... quando a gente tem uma contabilidade que está ali correta, que o empresário ajuda também que essa contabilidade fique correta, a gente consegue fazer isso tranquilamente. Levantar a documentação, fazer isso tranquilamente. Né? O que vai dar um aumento de lucro para essa empresa é surreal. Algumas empresas já praticam o crédito de despesas, né? Algumas despesas, porque... entendem como insumo, apesar de não classificar como insumo, classificar corretamente como despesa. Mas a gente vê empresa que não toma crédito de absolutamente nada. Eu conheço empresas que não tomam crédito de absolutamente nada, nem daquilo que a própria lei diz que ele pode tomar crédito, que está lá expresso, não toma. Então, você imagine que trabalho grandioso seria para uma empresa dessa, ter um jurídico e uma contabilidade eficaz para chegar lá e modificar o cenário dessa empresa. Isso mesmo. Né? Tributariamente falando. Muito grande, né? Vamos falar, porque assim, demais. Algo bem interessante, Laura, que a gente tinha assim, antes da pandemia, muitas vezes alguns empresários não estavam preocupados muito com recuperação de crédito, porque o dinheiro entrava e saía, você tinha fluxo de caixa. E aí, quando veio essa pandemia, né, uma das coisas boas da pandemia, vamos dizer assim, é que despertou possibilidades de crédito, várias possibilidades de até despesas que estavam tendo a mais, não digo na gestão financeira, e que você poderia já ter enxugado, poderia ter um crédito para aliviar o seu fluxo de caixa, e é quando você começa a perceber que há anos-luz eu estava tendo uma margem muito baixa que poderia ter sido bem maior. Então, exato. Isso acabou trazendo, né? Mas a gente sempre fala, é o ditado popular, né? Se não aprender pelo amor, aprende pela dor. Isso né? mesmo. Então, muita gente está aprendendo pela dor, porque a gente fala muito da planejamento tributário, o planejamento ele tem de curto, médio e longo prazo, mas que tem que iniciar, tem que começar a fazer, tem que dar aquele start na empresa, tem que montar a sua equipe, a gente fala demais disso, né? E parece, não sei, acha que é tudo muito caro, que não vale a pena. Chega num momento como esse, brasileiro, via de regra, estou falando todo mundo, tá? Incluindo a gente também, porque é cultural. Nós não conseguimos planejar o nosso futuro a longo prazo, tá? A gente não consegue fazer isso é cultural brasileiro, você tem estatística, tem estudos sobre isso.
A prova disso a gente vê na questão dos planos de previdência privada, por exemplo. Né? Plano de previdência é quando você pensa para o seu futuro longe, aquele futuro muito longo, a longo prazo. Então, nós brasileiros estamos ainda muito aquém da média mundial na questão de previdência privada. Estamos crescendo, mas ainda estamos muito aquém. Em outras situações, isso demonstra como nós não nos planejamos. A gente executa muito e planeja pouco. Isso né? mesmo. Então, a gente executa muito. Então, às vezes, a gente se cansa muito de fazer muita coisa, e acha que esse tempo todo que a gente está fazendo muita coisa é produção, eficaz, eficiente, e não é. Então, culturalmente, o brasileiro é assim. Você é ocupado ou produtivo, né? Uma pergunta que o palestrante fez pra gente, né? Que a gente pode exatamente isso. Então, o planejamento tributário é isso. A gente tem que incutir na cabeça do empresário que é um planejamento a longo prazo. Então, é mudar um paradigma que já vem da cultura pessoal, não é nem empresarial, né? Que ele tem que levar isso para dentro da empresa e modificar. Então, imagine que a gente faz essa modificação e demonstra isso para ele. Agora, na pandemia, isso veio à tona. Então, imagine que eu tenho empresas que a gente faz planejamento tributário, que eu tive créditos e decisões que foram deferidas em março. E a empresa falou, ufa, no começo da pandemia, graças a Deus. Chegou na hora certa. Entendendo? Aí chegou na hora certa, aí você fala, ó, tá vendo? Você tá vendo como agora você pode se planejar? Agora você vai poder passar a pandemia melhor do que seu concorrente que não fez. Né? Então a gente precisa colocar primeiro isso na cabeça do empresário. Né? São várias coisinhas, aos pouquinhos que a gente tem que ir ensinando, melhorando, para que ele faça o planejamento tributário. Para que ele comece a fazer tanto aquele que é mais imediato, quanto aquele de médio ao longo prazo. Porque isso vai trazer um benefício imenso para a empresa. Imenso. É muito dinheiro que as empresas perdem. É muita coisa que se deixa de lucrar. Eu faço um treinamento num outro grupo de treinamento empresarial que tem muita palestra sobre vendas, né? Sobre você treinar os seus vendedores, sobre vender. Eu falo, gente, eu acho maravilhoso, fantástico, vender é essencial. Só que se você não cuida da parte tributária, é como se fosse um balde vazio. O balde furado. Né? Ou seja, entrou, mas saiu. Você tem que fechar esse buraco, que é para ficar aquilo ali. Isso. Transformar esse investimento, lucro. É isso. Não, e é bem interessante, Laura. Então, assim, a importância de estar junto na contabilidade. Então, tem um comentário aqui do nosso presidente do CRC do Acre, que está aqui assistindo conosco, né? Opa, longe! Então, ele falou, veja como é fundamental a contabilidade. Olá, Wellington, um grande abraço, parceiro, né? O presidente do Acre lá, né? E aí tem até o pessoal comentando aqui, Maria, esse tema que vocês trouxeram é fundamental para as finanças das empresas. A Ellen está pedindo uma coisa, Laura. Depois vou fazer esse convite e a gente vai combinar, viu? Rodrigo, veja um curso específico com a doutora Laura, viu? Opa! Então pedindo para a gente fazer um curso específico, né? Falando em curso, nossa programação de curso saiu hoje, certo? Nós temos, né, foi hoje isso, a nossa programação, tem vários cursos, vamos ter até o curso de road patrimonial, vai ser dia 13/6. Então, se vocês quiserem, acompanhem aí nosso Instagram. A gente tá com e é maravilhoso com o Renato, né? Com o Renato, isso. O Renato vai estar com a gente dia 13/6, né? Tu foi aluna dele, né? Do Renato, eu fui aluna dele, fui aluna de Renato, sou fã, é corrido. Ele fala 1000 por hora, mas dá para pegar. Ele é fantástico, muito conteúdo, conteúdo. Então, pessoal, próximo Papo DR, Laura, estamos chegando no final, falta só 1 minuto e meio, certo? Ó, nosso próximo Papo DR, nós vamos conversar com o Edgar Madruga. Edgar Madruga, ele é auditor fiscal, ele é um dos diretores da BSSP. O tema dele vai ser estratégia tributária em cenários adversos. Então, pessoal, todas as segundas-feiras, às 20h38, nós temos o Papo DR. O próximo, dia 8/6, às 20h38, com o professor Edgar Madruga, certo? Ele é auditor fiscal de Goiás, né? E aí nós vamos ter, então, Laura, vou pedir o seguinte, vamos tirar uma foto aqui oficial, vou pedir para todo mundo tirar uma foto oficial aí, depois vocês marcam a gente, marca a Laura, marca a Dias Rosa e põe lá Papo DR na hashtag. Então vamos aqui tirar. Vamos lá. Pronto, consegui tirar.
Laura, muito obrigado. Eu vou deixar esse 1 minuto que falta para suas considerações finais, que o Instagram vai derrubar a gente, né? Vai. Bom, eu vou ser rápida. Rodrigo, mais uma vez eu quero agradecer imensamente o convite. Fiquei muito feliz quando você me convidou. Né? Foi meu professor lá do Simples Nacional, sempre falo isso, que eu me apaixonei pelo Simples depois de sua aula. Olha, depois de 19 anos de tributário, eu fui me apaixonar pelo Simples depois da aula de Rodrigo, que é fantástica. Eu realmente sou sua fã, né? Adoro as suas lives, assisti a muitas lives, eu participei aqui ouvindo, né? E fiquei muito feliz quando você me convidou para participar. E agradecer a todo mundo que entrou aqui, que se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer lá no meu Insta, no privado, estou à disposição. E à disposição para outros temas, cursos, enfim. Pode me convidar, que tributária é minha paixão, nossa paixão. Isso. Vou deixar o vídeo lá no meu canal de YouTube, pessoal. Aproveita e se inscreve lá. Professor Rodrigo Dias Oz, o vídeo vai ficar lá gravado para todos vocês. E marca lá, Laura aí também. Um grande abraço.